Olá, meu nome é Deisiane Paim e eu vou falar sobre a terceira lei de Newton. E você, sabe quem foi Isaac Newton? As leis de Newton são a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, a lei da ação e reação. Essas leis são usadas para determinar a dinâmica dos movimentos dos corpos. As leis de Newton fundamentam a base da mecânica clássica. São um conjunto de três leis capazes de explicar a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. Essas leis foram publicadas pela primeira vez pelo físico inglês Isaac Newton. Um dos principais legados deixado por Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos. Mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e surgimento de marés, tornando-se um marco da física por trazer equações matemáticas para explicações de fenômenos naturais. Junto, as três leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Quando um corpo está sujeito às inúmeras forças que se cancela, dizemos que encontra-se em equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, perfeitamente parado ou movendo-se com velocidade constante e em linha reta. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Essa lei diz que, a menos que haja uma força resultante não nula sobre o corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com constante velocidade. Já a segunda lei de Newton é a lei do princípio fundamental da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta, na qual aquela força é aplicada. Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. A terceira lei de Newton, conhecida como a lei da ação e reação, afirma que toda força de ação que é aplicada a um corpo surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força da ação e atua na mesma direção, mas em sentido oposto. Por meio da terceira lei de Newton, é possível perceber que todas as forças formam-se e cancelam-se aos pares. Isso é, quando o corpo A faz a força sobre o corpo B, esse corpo B resiste à aplicação dessa força por meio da reação que atua sobre o corpo A. As forças de ação e reação possuem intensidade iguais, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Além disso, essas forças produzem acelerações no corpo A e B. No entanto, se olhares o corpo A e B como um único sistema de corpos, veremos que as forças de ação e reação cancelam-se. E por esse motivo que dizemos que as forças de ação e reação são internas. E você, sabe qual é a diferença entre ação e reação? Um está ligado ao outro, pois a ação só acontece depois de uma escolha que vai gerar a causa do acontecimento. Agora, a reação vai surgir durante o efeito das consequências. Deu para entender? Um está ligado ao outro. No nosso dia a dia, as situações de ação e reação são muito comuns no cotidiano. Ocorre sempre que temos forças em ação e, portanto, em reação. Por exemplo, ao empurrarmos um carro, exercemos uma força sobre o carro e esse carro exerce uma força sobre nós. O cálculo da terceira lei de Newton envolve forças que estão interagindo no sistema considerado. Dessa forma, é preciso analisar cada sistema para entender quais são as forças interagentes. De modo geral, o princípio da ação e reação pode ser entendido como força atuante em A e B é igual a menos a força de B em A. O princípio da ação e reação é importante porque permite perceber que as forças surgem em pares, por isso, elas podem, em um sistema isolado, se cancelar mutuamente. Além disso, é importante lembrar que, por serem forças, as ações e reações produzem acelerações nos corpos em que interagem. Outro exemplo muito comum é ao chutar uma bola. O jogador impulsiona ela para frente, aplicando a terceira lei de Newton. A bola deve provocar uma força para trás sobre o pé do jogador. Quem já jogou bola sabe que sente uma pressão no pé, uma sensação de resultado de força que a bola exerce sobre o pé. Concluímos que a lei da ação e reação está mais presente no nosso dia a dia do que possamos imaginar.
seja de forma espontânea ou de forma proposital.